Este momento marcará uma nova trajetória em tua vida. Você receberá uma palavra e viverá uma palavra extremamente abençoada. Eu quero que você entenda que ter intimidade com Deus não é acontecer um pedido como se fosse um passe de mágica. Não é isso. Eu quero que você entenda que a fé e o relacionamento com Deus, ele é tratado com maturidade. Lembrando que eu não falo sobre religião, eu não falo sobre placa de igreja, eu falo realmente sobre nós conhecermos o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, né? Aquele que é o autor e consumador. Então, prepara a tua mente, abra teu coração para receber aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. E para que nós sigamos a nossa liturgia, você já sabe, oraremos pela palavra, na sequência estudaremos juntos a palavra, faremos a leitura e finalizaremos levantando um clamor, pedindo e suplicando ao Senhor para que Ele atenda o nosso milagre. Então eu convido você agora para que nós possamos orar todos juntos em uma só corrente para clamar a presença do Senhor neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, maravilhoso. Tu és incrível. Tu és a rocha inabalável, o meu Deus em quem confio. Pai querido e Pai amado, suplico a Ti, peço a Ti, clamo a Ti. Seja presente em nossas vidas, seja presente em nosso meio. Pai querido e Pai amado, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento. Senhor, acrescente a Tua palavra em nosso coração. Plante essa semente nesta terra, para que no tempo apropriado, Pai, colhamos os verdadeiros frutos. E que nós tomemos posse dessa palavra já neste exato momento. Suplicamos pela Tua santa presença, clamamos pela Tua santa presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Seguindo o nosso plano, leremos agora o livro de Romanos, ok? Capítulo de número 8. No vídeo anterior, paramos no versículo 4, leremos agora o versículo 5 em diante. Romanos capítulo número 8, versículo 5, assim narra a Sagrada Escritura. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, ou seja, aqueles que vivem conforme os seus desejos, os seus impulsos, são pessoas que não costumam pensar, são pessoas que não costumam a escutar a voz do Senhor. Porque a partir do momento que nós realizamos os nossos desejos, as nossas vontades, apenas o nosso querer, dentro daquilo que nós acreditamos que nos satisfará apenas, deixamos de lado aquilo que realmente nos edifica. Isso é muito interessante. Léo, quer dizer que eu não posso viajar? Pode, você pode viajar, não só pode como deve. Não é pecado nenhum você ter proveito dos teus dias. Deus tem planos para não nos acrescentar dores. É muito claro e muito objetivo quando a Bíblia nos traz os planos de paz e prosperidade, ok? Só que é o seguinte, nós estamos sendo alertados por Paulo para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Exatamente neste tempo, exatamente neste momento, que nós precisamos identificar aquilo que realmente vai nos edificar e aquilo que vai nos consumir. Edificar, você vai construir. Consumir é aquilo que só suga. Entende? É como um patrimônio. Quando você tem um carro, esse carro ele pode até ser chamado de patrimônio, mas ele vai consumir o teu dinheiro. Diferente de uma casa, né? Uma casa ali edificada, até mesmo um terreno, tudo isso vai valorizar, vai ser edificado, ou seja, ele vai aumentar. Já o veículo não, quando você já compra ele, ele já perde um valor. Quando você faz usufruto desse veículo, ele também perde o valor. E ele tem muitas despesas, e quando utilizado apenas para estes fins, ele não te dá retorno, ok? Então você precisa identificar aquilo que está edificando a tua vida e aquilo que está consumindo a tua vida.
Isso é muito importante. Nós precisamos entender a natureza. Isso é extremamente essencial. Infelizmente, na escola, nós não aprendemos de uma forma tão profunda a importância de alguns elementos, porque fariam sentido para as nossas vidas. Quer ver? Muitas das vezes, nós temos relacionamentos com pessoas que só sugam a gente. São pessoas que drenam a nossa energia. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos em alguns ambientes que acabam nos sugando. Sabe quando você chega perto daquela pessoa, perto daquele ambiente, parece que sua energia ela faz assim, ó, ela cai. Já aconteceu isso com você? Então, quando nós vivemos segundo a nossa carne, segundo as nossas vontades, os nossos prazeres, unicamente, exclusivamente isso, infelizmente, nós teremos algumas consequências, ok? Então, seguindo o texto, e eu quero que você entenda, não é o que eu acho, é uma filosofia, é um método de vida, é o manual da nossa vida para que nós possamos crescer e romper. Se faz sentido para você querer crescer e romper, você tem que utilizar a fonte certa, você tem que utilizar a fonte que mais tem resultado, entende? Então é por isso que nós lemos a Sagrada Escritura, ok? Continuando aqui o capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Olha que interessante, pode parecer muito simples para você, mas é de um poder muito grande. Recentemente, eu fui a um jantar com a dona da pensão e quando cheguei no ambiente, eu não me senti confortável. Eu não me senti. Do início ao fim, para mim foi uma tortura. Mas mesmo assim eu falei, quer saber, eu já estou aqui, eu vou aproveitar, vou conhecer esse restaurante e tá tudo bem. Então o que eu quero dizer para ti? Tem um árbitro dentro de nós que ou ele nos traz paz, ou ele nos traz um alerta. E isso já é um sentido da voz de Deus. Se você é do tipo de pessoa que fica buscando só a boca de outra pessoa para ser voz de Deus na sua vida, você corre um sério risco de ser enganado, ser enganada. Por isso que tem muita gente ferida nas igrejas. Por isso que tem muita gente ferida com aquelas pessoas que falam em nome de Deus. Porque essas pessoas são irresponsáveis. E aqui nós temos os dois irresponsáveis. Aquele que diz que fala no nome de Deus e aquele que escuta. Então, por isso que eu estou falando para vocês que o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos informa. Ok? Só que é de uma forma natural. Não pense você que é uma magia. Gente, é tanta besteira que nós acabamos visualizando nas redes sociais, em vários tipos de entretenimento, que nós nos perdemos. São tantas vozes que nós nos complicamos. Então é muito interessante quando ele diz, os que vivem de acordo com o Espírito. Como que você quer receber uma mensagem de Deus se nem a Bíblia você lê? Ô, gente, nós estamos no século 21, tem gente que acredita em horóscopo ainda. Vai doer para alguns, mas o meu compromisso aqui é com a verdade, o caminho e a vida. Eu não dependo da chuva para ser abençoado, não dependo do sol para ser abençoado. Eu dependo da fonte. Qual que é a fonte? É Deus. Qual é o único intermédio entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Não tem mais nenhum intermédio. Não existe. Então eu não estou falando sobre religião. Eu não estou falando sobre placa de igreja. Eu estou falando exatamente sobre aquilo que está no manual da nossa vida. Aquilo que está dentro da nossa filosofia. Então eu não posso perecer no século 21 por falta de conhecimento. É muito complicado, porque a falta de conhecimento, ela destrói a nossa vida. Ela destrói. Eu não quero que você entenda que eu estou fazendo 1 mais 1 é igual a 2. Deus, ele faz do jeito que ele quer. Só que tem uma coisa muito interessante. Deus não foge daquilo que ele já nos garantiu e nos prometeu.
Ele não foge, ele não muda. Se ele falou que vai, ele vai. Se ele falou que faz, ele faz. E acabou. Todas as gerações pós-Abraão seriam abençoadas. E assim somos. Léo, por que existe o mal no mundo? Porque nós somos seres humanos ruins. Essa é a verdade. Deus, ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo ele é bom. Então entenda que nós precisamos viver de acordo com o Espírito. Léo, viver com o Espírito é estar na igreja 24 horas? Não. Não é você viver na igreja 24 horas. Não é você escutar uma pregação. Não é você escutar louvor. Não é você ir para a missa. Não é nada disso. Quem vive em espírito e em verdade, lê a palavra, medita na palavra, ora. É simples. Só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a ir sempre para o lugar mais confortável. Exatamente dessa forma. E você precisa entender isso para continuar avançando em 2026. Em 2027, 28, 29, 30 e por aí vai. Seja qual tempo que você, em qual tempo que você estiver assistindo esse vídeo. Então Paulo, ele nos alerta claramente. Se nós vivermos só sob a vontade da carne, nós teremos uma vida usurpada. Então por isso que tem muitas pessoas que estão até distante de Deus. Porque tem muitos tolos que falam de Deus e tem muitos tolos que usam o nome de Deus. E aí pior, tem outros tolos que acreditam naquilo que falam que é de Deus. É tanta bizarrice que nós vemos, tanto palco dado para as pessoas que só estão fazendo cada vez o mal, plantando cada vez mais o mal. Não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que você não erre. Não é isso que eu estou falando. Nós somos falhos e imperfeitos. Só que quando nós vivemos segundo o Espírito, a nossa chance de errar é menor. Então, um detalhe muito importante que pode transformar a sua vida é o silêncio. É você saber perguntar ao invés de responder de prontidão. Quando você começa a responder perguntando, você é uma pessoa mais sábia, porque você colhe mais informações. E nós estamos numa geração onde as pessoas, elas já querem responder tudo, elas acham que sabem de tudo. E no final só estão perdidas, precisando de alguém que estenda a mão. Assim como eu também preciso que alguém estenda a mão para mim e me ajude. Assim como você também precisa. Todos nós precisamos. Essa é a verdade. E é através dessa verdade que nós seremos protegidos, blindados. Nós seremos edificados. Olha que interessante. Os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Eu vou te falar uma coisa que é muito simples e talvez você esteja deixando de lado por parecer simples. Se você acha que Deus vai se manifestar só através de uma mansão, só através do melhor restaurante, só através do melhor carro, só através do melhor hospital, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não tem base que sustente para falar, mas Deus é o Deus das riquezas. Ele é dono de tudo. Entende? Só que você precisa compreender Deus de uma forma verdadeira, para que você seja mais íntimo dele. Então, quando você é orientado pelo Espírito Santo, você já sente incômodo em fazer algumas coisas. Você já passou por essa situação? Então, por exemplo, você recebe um pedido, você fez uma compra de um lanche ali numa rede de fast food e veio um lanche a mais. Você já fica o peso na consciência e fala, poxa, não tá legal, eu vou devolver esse lanche que veio a mais, essa batata que veio a mais, eu preciso devolver. Isso não faz parte de mim. Então, se você escutou essa voz, Deus está falando com você. Ou você acha que Deus só vai falar com você quando alguém marchar, quando alguém gritar? Porque, olha, cada banalidade que eu vejo é uma humilhação, uma zombaria ao Espírito Santo de Deus, ao nome de Deus, a Jesus Cristo. É gritaria, é um roda, o outro sobe na cadeira. Gente, cada cena lamentável que nós vemos, que isso tem o quê?
enfraquecido a fé de muitos. Se você vê alguém gritando, dizendo e parecendo estar na manifestação de Deus ou do Espírito Santo, quando você olhar para essa pessoa e não fizer a mesma coisa, você vai se achar impuro, sujo, e você vai se distanciar de Deus. Não pode acontecer isso. Você nem sabe se é Deus que está com aquela pessoa. Então toma muito cuidado. Eu não trato aqui a Bíblia como uma religião. Cuidado. Muito cuidado. E eu quero que você entenda que eu, Leonardo, tá? Tanto eu quanto minha casa, nós frequentamos uma igreja. Só que antes de frequentar uma igreja, nós somos íntimos de Deus, porque nós não seremos enganados. A palavra diz que nós devemos viver em comunhão com os irmãos. Então é dessa forma que nós temos que fazer. Não é tão simples, não é tão fácil, só que você precisa estar armado. Você vai para uma guerra, tá tendo combate. Você vai para uma guerra sem um escudo, sem uma proteção, ou até mesmo sem algum equipamento para que você possa se proteger, atingir alguém para se salvar? Claro que não. Então por que você quer frequentar um ambiente que você não estuda, que você não conhece, que você não ora? Por isso que Paulo nos alerta. Tem muita gente que vive direto na igreja e não conhece a Deus. Olha que interessante. Versículo 6, capítulo 8, livro de Romanos. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ou seja, a mentalidade da carne é morta. A mentalidade da carne, ela é extremamente limitada. Você precisa perceber isso. É limitada. Pode perceber que nós seres humanos, entra tecnologia, sai tecnologia, entra veículo novo, sai veículo antigo, pode mudar tudo, mas os problemas são os mesmos. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. Não há nada do que já não foi declarado que viria sobre a terra. E você precisa perceber. Por exemplo, estamos vendo o combate das nações. É nação contra a nação. A Bíblia já falava isso. Olha que simples. Olha que direto. Isso é só uma parte do que está no porvir. Eu quero que você entenda. Porque a primeira coisa que começa a se noticiar são os fins dos tempos. É o grande apocalipse, a volta de Jesus. Quem dera Jesus voltasse agora. Então, começa. É uma vendaria, gente, é uma venda esdrúxula de notícia para te amedrontar, para te tirar a paz. Não é isso que o Espírito Santo de Deus te entrega. Porque o Espírito é vida e paz. Gente, se eu falar para você a palavra vida, uma pessoa com vida, o que você imagina? Uma pessoa bem, talvez uma pessoa que se exercite, uma pessoa que tome um sol, uma pessoa que se alimente bem, é a primeira coisa que vem na sua cabeça. E paz. Paz é quando você tem tranquilidade mesmo em meio ao caos. Não quer dizer que não vai acontecer nada lá fora, mas você vive tranquilo. Você está em paz, você está tranquilo consigo mesmo. Independente do que falam para você ou não, você sabe quem você é em Deus. Então tudo isso é muito importante. Então Paulo trata aqui a mentalidade. A tua mentalidade define o teu destino. A tua mentalidade define o teu destino. Você só precisa entender no que você quer acreditar. Você quer acreditar naquilo que Deus tem para você? Entenda que o Espírito, a mentalidade do Espírito é de vida e paz. Mas a mentalidade da carne, ela é morta. A mentalidade da carne vai te gerar ansiedade sobre o futuro. A mentalidade da carne vai te gerar depressão sobre o passado. E você não vive no presente, que é algo que Deus está te dando. O que vai acontecer no amanhã, pouco me importa, está nas mãos de Deus. Léo, mas é que o cenário, a crise, a guerra, o preço, eu não sei. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Deus me sustentará, eu não mendigarei o pão até que eu termine os meus dias. Então, isso é um problema dele.
não meu. Por isso que o Espírito me dá a oportunidade de viver em paz, porque eu tenho a garantia. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sempre brinco com algumas pessoas, eu falo assim, para mim não importa qual político está no poder, e eu não estou aqui nem merecendo, nem desmerecendo nenhum nem outro. Por mim pode entrar o governo do Satanás. Eu estou tranquilo, a minha dependência está em Deus. E por que eu estou vivendo dessa forma? Porque a palavra de Deus fala, blinda o teu coração, guarda o teu coração. Porque se eu for depender do noticiário para acordar feliz amanhã, não dá. Não dá. Infelizmente. Infelizmente não tem possibilidade nenhuma de eu levantar amanhã e falar, eu vou aproveitar meu dia. Pelo contrário. É mais fácil ir por uma vala abaixo. É por isso que eu luto, aprendo cada vez mais a blindar meu coração, a blindar meus pensamentos, para que eu possa ter uma mentalidade do Espírito Santo de Deus. Então é através dessa mentalidade que eu vou lutar. Gente, nem todo mundo vai ser milionário, bilionário. Tem pessoas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem pessoas perdendo família, tem pessoas perdendo patrimônio, tem pessoas perdendo a sua própria vida. Por quê? Porque ficam vendo a vida dos outros. Porque se elas andassem em espírito, viveriam em espírito e paz. Então, para que você tenha uma vida leve, uma vida contínua, tá na hora de soltar alguns pesos. Eu sei que vai doer, tá? Mas é importante a tua decisão. Só que você precisa entender, isso é desejo da carne ou é desejo do espírito? Exemplo, estava prestando uma consultoria para um cliente e eu falei para ele o seguinte, antes de você solicitar esse empréstimo, espera 30 dias, porque agora o teu emocional está oscilando e é bem provável que você vá pegar esse empréstimo e agora você vai entrar numa situação muito complicada. Então, espera 30 dias. Porque, gente, se você já está com uma situação desafiadora aqui, para aguentar mais um pouco, é batata. Quem já passou perrengue sabe. É complicado, mas a gente passa. Eu falei para ele, espera 30 dias, pelo menos. Porque agora você está numa emoção, você está com aquela adrenalina de ver o dinheiro na conta e daqui a pouco você vai se arrepender. Então espera 30 dias. Se ele vai fazer isso ou não, é uma decisão dele. Mas eu pude entregar a mensagem a ele. Porque às vezes deixamos de ter fé, sendo que Deus pode mudar nosso cenário. Veja bem que eu falei pode. Pode por quê? Quer dizer que ele não vai? Não, ele vai. Só que é no tempo dele. Em Isaías 60:22, que foi o texto que nós trabalhamos também, fala sobre isso. No tempo dele, ele fará acontecer. Eu sei que pode estar apertado, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Deus não falhará. Amém? Ele nunca falhou. E não vai ser com você, nem comigo, que ele falhará. Vamos orar neste momento? Eu quero que você se concentre. Coloca aqui nos comentários. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com 3 pessoas que precisam receber essa palavra. Coloca aqui nos comentários o teu motivo de oração, que eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor por você. Você também tem que orar. A minha oração não tem mais poder do que a sua. Mas eu vou te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui para te condenar. Eu nem sei o que você precisa. Às vezes você precisa se libertar de uma vergonha, de um vício, de um crime. Eu não sei. Às vezes você precisa de uma cura, você precisa de uma provisão financeira, de uma cura emocional. Eu não sei. Eu tô aqui para orar por você. Eu tô aqui para clamar ao Senhor. Para que nós vivamos com a mentalidade do Espírito, para que tenhamos uma vida e uma vida cheia de paz. Amém? Então, por favor, agora abra os dois, tanto a mente quanto o coração, para que possamos orar, eu e você juntos,
Você daí e eu de cá, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, maravilhoso. Senhor, a ti clamamos e suplicamos porque só em ti confiamos. Pai querido e Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos medos, a nossa angústia. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, porque somos fracos. A tua palavra nos garante que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Quantos de nós estão com o coração, Pai, ansioso, acelerado? Quantos de nós estamos com o coração apertado, pensamentos que nos aprisionam? Quantos de nós já não sentimos mais a tua presença? Quantos de nós já nos perdemos em meio ao caminho? Quantos de nós já perdemos as nossas forças? Quantos de nós já não cremos em ti? Quantos de nós já nos distanciamos de ti? Sabemos que no fundo vivemos só sobre a nossa carne e a ti suplicamos nesse momento, nos dê do teu Espírito, que a tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza, nos dê ânimo, nos dê fôlego. Pai querido e Pai amado, nos dê paz, que nós conheçamos a ti cada vez mais, que nós nos entreguemos a ti cada vez mais, que nós supliquemos a ti cada vez mais. Entendemos que o teu plano é perfeito e agradável. Suportaremos o processo, mas clamamos a tua ajuda. Perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor. Tu és santo, fiel, justo, poderoso. Tu és maravilhoso, Rei dos reis. Pai querido e Pai amado, Tu és o autor e consumador. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Rei dos reis. Tu és o nosso seguro presente. Ah, querido Pai amado, Santo Deus e eterno Pai, suplicamos a Ti. Permita, Pai, que nós possamos repousar. Permita que nós possamos dormir. Permita que nós possamos acordar. Permita que nós possamos viver. Permita que nós possamos nos desenvolver. Pai, suplicamos, pedimos do Teu Espírito. Dê-nos o pão da vida. Dê-nos o pão da vida. Santo, santo, santo e poderoso. Santo e maravilhoso. Santo e perfeito Deus, eterno Pai. Que nós não sejamos, Pai, enganados pelos falsos profetas, por pessoas que usam Teu nome, por pessoas que fingem a manifestação do Teu poder. Abra os nossos olhos, dê-nos o pão da vida. Santo e poderoso Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, graças Te damos por todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tu que estás assentado num trono de glória, clamamos a Ti neste momento. Pai querido e Pai amado, encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças Te damos por todas as coisas. Tu és o nosso socorro bem presente. Pai, ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, o Senhor nos garante que nós não seremos atingidos. Pai, suplicamos a Ti, olha para nós, mas olha para nós não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, até porque sem Ti nada somos. Olha para nós com a misericórdia, olha para nós com a graça, olha para nós e veja em nós a Tua imagem e semelhança. Pai querido e Pai amado, suplicamos a Ti nessa noite, muda a história da nossa família, abençoa os nossos projetos, abençoa os nossos planos, abre as portas de emprego, que nós entremos em um trabalho, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, que nós fiquemos em lugares bons, que o Senhor tem preparado para nós. Pai, se manifeste em nosso meio, seja presente em nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá
e que Deus te abençoe desde hoje para todo sempre. Até o próximo vídeo.